No contexto permeado por tecnologia em que vivemos no século XXI, existem diferentes formas de armazenar dados, não é mesmo? Quem nunca se viu procurando informações digitalizadas em arquivos, contendo aquele trabalho de escola ou aquele gráfico, uma apresentação, aquela foto, um vídeo ou uma música importante, sem saber ao certo onde ele foi guardado? Pois é, quando o assunto é a evolução das formas de armazenamento digital de informações, dois parâmetros são fundamentais: a capacidade de armazenamento do dispositivo, ou seja, o espaço disponível para guardar os dados, e a velocidade de acesso aos conteúdos armazenados, ou seja, a rapidez com que se consegue acessar os arquivos. Com isso em mente, que tal pensarmos sobre a evolução e as características dos diferentes dispositivos de armazenamento? Os disquetes foram dispositivos de armazenamento bastante utilizados nas décadas de 1980 e 1990 por sua praticidade e grande mobilidade. Em relação à capacidade média de armazenamento, o disquete grande, 5 1/4, podia armazenar até 720 KB, e o disquete pequeno, 3,5, até 1,4 MB. Se você tiver menos de 30 anos, é provável que nunca tenha visto um desses na vida. Curioso isso, não é mesmo? Os disquetes caíram em desuso no início do século XXI, por conta da pouca segurança e principalmente pela capacidade relativamente pequena de armazenamento. Na verdade, foram o tamanho dos arquivos e a necessidade de transportar cada vez mais informação que tornaram os disquetes uma tecnologia obsoleta. CDs, DVDs e Blu-rays, os discos foram se tornando uma boa alternativa aos disquetes na passagem do século XX para o século XXI. O primeiro disco que surgiu foi o CD, com capacidade média de 700 MB. Depois veio o DVD, com capacidade de 4,7 GB. Por último, veio o Blu-ray, que é a tecnologia mais recente. Este tipo de disco óptico tem uma grande capacidade de armazenamento, com opções de 25 e 50 GB. A popularização dos discos aconteceu porque eles são mídias digitais de baixo custo que gravam com tecnologia a laser as informações desejadas. Isso faz deles ideais para backups, gravação de filmes, armazenamentos de músicas e de audiovisuais com boa definição, segurança e qualidade. Por serem práticos e terem uma boa capacidade de armazenamento, todos eles continuam sendo usados na atualidade. Na última década, os discos passaram a ser menos utilizados graças à popularização de uma nova tecnologia mais recente, que recebeu o nome de USB Flash Drive e é mais conhecida como pendrive. É provável que este seja o dispositivo de armazenamento digital de dados que você mais utilize atualmente, já que o padrão USB permite conectar pendrives a diferentes dispositivos eletrônicos atuais, de impressoras a Smart TVs. Existem pendrives de diversos tamanhos. Os mais populares são de 4, 8 e 16 GB. Convém ressaltar, no entanto, que já existem flash drives de 1 TB de capacidade. O pendrive foi inventado no início do século XXI com a finalidade de tomar o lugar ocupado, até então, por disquetes e CDs. Ele é bastante popular na atualidade e sua principal vantagem é, além do volume de armazenamento, a possibilidade de carregar e transferir arquivos de maneira rápida, segura e prática entre diferentes tipos de equipamentos. Também devemos destacar que esses dispositivos são compactos, fáceis de usar, de baixo custo e resistentes, uma vez que não contam com peças móveis. Contudo, mesmo com todo o avanço tecnológico conquistado nas últimas décadas, você não pode esquecer que o dispositivo de armazenamento mais usado pelo usuário doméstico continua sendo o hard disk, HD. Entretanto, pela necessidade de armazenamento de mais dados e pela demanda por mais velocidade no acesso às informações, o HD vem perdendo espaço para outras tecnologias. Uma tecnologia que vem ganhando espaço entre os usuários de informática
é o armazenamento em SSD, Solid State Disks, ou drive de estado sólido. A tecnologia para armazenamento no SSD é a mesma do pendrive. A diferença é que o SSD é instalado diretamente na placa-mãe, o que, por si só, aumenta a velocidade de transferência de dados. O SSD não tem peças móveis, ele é composto de uma placa com circuitos integrados. As grandes vantagens do SSD são o tamanho e o peso, muito menores, mas com velocidade e segurança, visando não perder as informações gravadas, muito maior que a dos HDs comuns. Como você pôde perceber, durante a maior parte da história da computação, o armazenamento de informações se fez por meio de dispositivos físicos. Dos primeiros discos e disquetes, passando pelos HDs e pendrives, aos diferentes tipos de dispositivos. Nossos arquivos sempre estiveram salvos em um lugar específico e, por isso, sempre foi importante saber onde eles estavam guardados e fazer cópias de segurança, backups, para que nenhuma informação se perdesse. Contudo, isso começou a mudar com o advento da internet, que trouxe consigo os serviços de correio eletrônico, e-mail e de computação em nuvem, cloud computing. A invenção e popularização do e-mail tornaram possível enviar, receber e manter cópias virtuais de arquivos importantes. Isso fez dos e-mails verdadeiros discos virtuais, por meio dos quais passou a ser possível acessar informações em qualquer hora ou lugar utilizando a internet. No século XXI, o uso da internet para acessar arquivos e usar aplicativos tornou-se imprescindível e, justamente por isso, surgiram outros interessantes dispositivos, como os tablets e smartphones, com pouca capacidade de armazenamento local e cuja finalidade é acessar programas e arquivos salvos na internet, que nada mais é do que uma grande nuvem de computadores interligados. Em poucas palavras, a computação em nuvem, denominada Cloud Computing, possibilita usar aplicações, salvar e acessar arquivos pessoais em qualquer lugar e de qualquer dispositivo por meio da internet, tal como se eles estivessem instalados localmente, em nosso dispositivo. A crescente necessidade de salvar arquivos pessoais na nuvem fez com que surgissem serviços de discos virtuais, tais como o Dropbox, o Google Drive e o OneDrive. O curioso é que a Cloud Computing, computação em nuvem, praticamente não impõe limites de tamanho para o armazenamento de dados digitais na internet e a velocidade de acesso é ditada pela infraestrutura de acesso à internet, não mais pelos recursos e pelas tecnologias do dispositivo físico de armazenamento. Dos 720 kilobytes dos disquetes de 5 1/4 a 1 terabyte dos pendrives, chegando até a capacidade praticamente ilimitada de armazenamento da computação em nuvem, Cloud Computing, a evolução no armazenamento de dados foi algo extraordinário. Você concorda? Tanto a capacidade de armazenamento quanto a velocidade de acesso às informações só aumentaram. E nesse contexto, vale a pena fazer o seguinte questionamento: qual será o futuro do armazenamento de dados digitais?